Já ouviu dizer que quando você está no trânsito tem que prestar bastante atenção em quem você manda para aquele país, porque a gente nunca sabe quem está dirigindo o outro carro? Vem conhecer essa história que você vai aprender essa lição. Oi, gente, bem-vindos de volta ou pela primeira vez, inscritos ou não. Vamos todos conhecer a nossa protagonista de hoje. Paola Mostosi, no ano de 2002, está com 24 anos e mora em Torre Boldone, uma cidade que conta com aproximadamente 8.600 habitantes e fica na província de Bergamo, na região da Lombardia, em direção nordeste de Milano. Paula é conhecida por ser extrovertida, inteligente e bastante ambiciosa também. Ela se formou em economia e comércio e trabalha num escritório de contabilidade numa cidadezinha chamada Capriate San Gervasio, que fica a mais ou menos 17 quilômetros de onde ela mora, em direção a Milano. Ela mora com seus pais, Luigi e Lauretta, e tem uma irmã mais velha também, que se chama Cristina, mas que não mora mais com eles. Só que Paula tem o objetivo de se mudar num futuro bastante próximo. Não porque ela não se dê bem com a sua família, longe disso, mas porque ela e o seu noivo, Simone, têm planos de se casar muito em breve, porque eles querem logo começar a ter filhos. Realmente não temos mais tantas informações sobre a vida de Paula, e até esse caso ele foi divulgado pouquíssimo. E eu não entendo por qual motivo, porque eu acho particularmente interessante essa história de uma pessoa normal que inicia o seu dia normal até que ela tem um contratempo. Uma coisa também muito normal, mas infelizmente o outro protagonista desse encontro tem uma reação que foge completamente da normalidade. Mas vamos então para o início desse dia, como todos os outros. É o dia 26 de março de 2002 e são 7 da manhã. Paula está terminando a sua xícara de café, que ela toma todos os dias com seu pai Luigi. Assim que ela termina, ela se levanta da mesa, vai dar um beijo de tchau na mãe e sai de casa. Ela entra então no seu mais novíssimo xodó, um carro, um Lancia Y10, que ela tinha ganhado há pouquíssimo tempo como presente de formatura. E esse carro, além do apego emocional, era também uma simbologia. O carro permitia a ela essa nova vida que ela estava iniciando. Por causa dele que ela conseguia chegar até o seu emprego, que permitiria ganhar mais dinheiro, realizar o seu sonho de se casar, por aí em diante. E é com o seu carro, então, que ela pega a estrada A4, porque nós vimos que ela trabalhava numa cidade a 17 quilômetros de Torre Boldone, que é onde ela morava. Paula, então, segue em direção a Milano. O trânsito se faz sentir, mas nada de preocupante. Tudo normal. Apenas tantas outras pessoas, desconhecidos, que cruzam o nosso caminho, mas continuam anônimos como antes. Afinal, essa é a ideia de uma autoestrada, não? Onde em quase 100% dos casos o contato deve ser evitado a todo custo, onde algo mínimo pode facilmente virar um desastre. Algo pequeno como o que aconteceu com Paula, mais ou menos na metade do seu caminho, perto da saída para Dalmine, quando o caminhão que estava dirigindo na frente dela perdeu algumas pedrinhas de cascalho, pequenininhas, mas atingiram o carro dela. E ela não era uma pessoa por nada briguenta ou petulante, só que a gente já viu quanto o carro significava para ela, como símbolo de uma nova vida, uma vida mais adulta. E parte disso era enfrentar os seus problemas, era se posicionar. E foi pensando assim que ela ultrapassou o carro que estava na sua frente e fez sinal para que ele parasse junto com ela, sem ter a mínima ideia de que assim ela estava ativando uma bomba relógio. O nosso segundo protagonista de hoje. Roberto Paribello, de 32 anos, originário de Salerno, no sul do país. Um homem casado e que parece não ter tido uma vida fácil. Ele tinha tentado tirar sua própria vida com apenas 16 anos, depois de ter perdido um amigo muito próximo. E alguns anos depois, ele tinha sido denunciado por agredir uma jovem. E é ele que para o seu caminhão numa área de descanso e segundos depois está fora do veículo, frente a frente com Paula, que está no telefone com alguém do seu escritório avisando que vai se atrasar um pouquinho, nada de sério, apenas um contratempo. Então, instantes depois, ela e o até então desconhecido Roberto estão preenchendo juntos a declaração de acidente de trânsito. Nada de grave aconteceu, apenas alguns arranhões no Lancia de Paula. Então, minutos depois de ter estacionado o veículo, Roberto está novamente na estrada, seguindo seu caminho. Já Paula não chega ao trabalho e não volta para casa, o que deixa seus pais imediatamente preocupados e, sem esperar, eles chamam a polícia, que na verdade já tinham um indício, o carro, porque ele já estava há horas parado na área de descanso, sem nenhum sinal do porquê de mau funcionamento, de acidente, nem da motorista, que começou então a ser procurada, como é natural, nos seus contatos, na sua vida, onde ela nunca seria encontrada. Mas infelizmente nem o melhor investigador do mundo pode fazer uma busca no acaso. Algo teria que acontecer para um caso de um desaparecimento assim, de uma pessoa que não tinha nenhum motivo para deixar a sua vida,
não esfriasse, não fosse arquivado. Mas esse algo foi encontrado 2 dias depois, por um agricultor que notou algo de estranho numa vala já seca, que ficava nas proximidades de uma central elétrica, numa cidadezinha rural. Era uma fração rural de uma cidadezinha chamada Marne di Filago. E é ali que está o corpo de Paula, deitado de bruços, a apenas 10 quilômetros de onde ela parou seu carro pela última vez. E o exame feito nela revela fortes marcas de 2 mãos ao redor do seu pescoço, que apertaram o suficiente para tirar os seus sentidos, mas não que ela perdesse sua vida, que durou ainda por muitas horas. E assim continuaram as buscas nos relacionamentos, na vida pessoal de Paula. Só que nada que pudesse ser nem sombra de um motivo foi encontrado. Restava então hipotizar. Talvez as pessoas na vida dela não soubessem, mas ela tivesse assim um segredo. Como o carro tinha sido abandonado intacto, sem nenhum problema, funcionando, com combustível, os investigadores pensaram que ela talvez tivesse deixado ali e entrado no carro de um suposto amante. Mas desse eles não encontraram nenhum traço também. Parece que a única diferença, agora que o corpo foi encontrado, é que o caso não é mais de desaparecimento, mas a polícia continua sem nenhuma pista a seguir, porque a resposta continua no acaso. E é quando então os investigadores recebem pela segunda vez uma baita ajuda nesse caso, quando o celular de Paula é ligado, e ele permanece assim por tempo mais do que suficiente para ser localizado. Eles imediatamente se dirigem até o local, que fica em Verdellino, uma pequena cidade também na província de Bérgamo, onde os investigadores tocam a campainha de uma casa e quem abre a porta é uma mulher um pouco confusa com a presença das autoridades ali, enquanto segura o telefone de Paula nas mãos. Respondendo à primeira pergunta dos investigadores, ela diz que o telefone ela ganhou de presente do seu marido, um caminhoneiro, Roberto Paribello, que é encontrado sem problemas pela polícia e imediatamente levado para ser interrogado, que é quando ele diz que não tem ideia de quem seja essa Paula. Aquele celular ele encontrou na rua e deu de presente para a esposa, estava em bom estado. Mas num caso assim, tão cheio de acasos, a polícia não acredita nem minimamente numa coincidência assim. Que Roberto, que a essa altura eles já sabiam que tinha viajado no mesmo dia, no mesmo horário, na mesma rodovia que Paula, esteja com um dos objetos dela. Por coincidência? Então a pressão sobre ele aumenta muito e não demora muito para que ele não aguente e confesse tudo, finalmente explicando o que aconteceu depois daquele normal encontro aleatório. Voltamos então para nossa normal manhã, aquela do dia 26 de março de 2002, na estrada A4, naquela mesma área de descanso, onde um homem e uma mulher estão preenchendo juntos uma declaração de acidente. São 2 desconhecidos um para o outro, Roberto e Paula, que está apoiando o documento sobre o capô do carro enquanto ela escreve. Poucos instantes depois é a vez do homem assinar, e quando ele se aproxima para pegar a folha de papel, ele esbarra de leve na perna de Paula. Um outro acontecimento, segundo Roberto, completamente aleatório, mas que faz com que Paula perca completamente a calma. Mesmo que ela não tenha sido descrita por ninguém como sujeita a explosões de raiva, é assim que o caminhoneiro descreve a reação dela, que aos gritos o ameaça de denunciá-lo por moléstia, iniciando assim uma acesa discussão que rapidamente evolui e termina com Roberto arrastando Paula para dentro do seu caminhão e colocando algemas nela. Pois é, ele tinha um par de algemas ali prontinha no seu veículo de trabalho. E assim a jovem termina algemada na parte de trás do caminhão daquele desconhecido, onde os motoristas geralmente dormem, onde Paula grita, berra, esperneia e ninguém pode ouvir ela. E nem Roberto quer ouvir, então antes de aumentar o volume do rádio ao máximo, ele enfia um pano na boca da moça. E agora sim, ele está pronto para continuar normalmente as entregas daquele dia, que são feitas sem nenhum atraso. Ele trabalha, para almoçar, para ir no banheiro, para fumar um cigarro, e durante todo esse tempo Paula é ali, sem ver Roberto nem ninguém, apenas se sentindo quando o caminhão para, quando a sua ansiedade chega ao ápice, para depois se repartir, sem que nada aconteça. E isso se repete por 10 longas horas. E eu não posso nem dizer que eu imagino como ela se sentiu, o que ela pensava. O medo, o desespero, talvez algum pequeno momento de esperança, para depois cair de novo na frustração. Até que Roberto reaparece, não mais um desconhecido, agora seu sequestrador. E instantes depois, o homem que a está sufocando até tirar sua vida e jogá-la num riacho, já seco, não se dando muito ao trabalho nem de esconder o corpo bem. Então o homem que acordou aquele dia como um anônimo caminhoneiro se transformou num sequestrador e terminou tirando a vida de alguém, volta para casa, dá um beijo na sua esposa, abraça ela e diz que tem um presentinho,
um celular. E esse é o fim da versão de Roberto, que a polícia não acredita, não totalmente. Para eles parece muito estranho que tudo tenha sido causado por um acesso de raiva de Paula, mas para surpresa deles, os resultados da perícia feita no corpo dela não acusam nem sinal de uma tentativa de violência íntima. Talvez a mão dele tivesse sim tocado na perna de Paula, talvez a reação dela tivesse sido sim um pouco exagerada, de qualquer maneira ameaçadora para ele, que não sabendo lidar com a situação, cheio de medo e de raiva, se sentiu motivado bastante para fazer o que ele fez. Talvez a versão dele seja verdadeira, o que não o ajuda muito, porque ele fez o que ele fez. E mais, a acusação entendeu as 10 horas em que ele manteve Paula dentro daquele caminhão como tempo suficiente para pensar em uma outra maneira de resolver aquela situação, ou seja, crime premeditado. E pedem também que a sua motivação seja considerada motivo fútil. Afinal, simplificando as coisas, se sentir acusado injustamente ou não é motivo para sequestrar e tirar a vida de alguém. Nunca! Roberto Paribello foi então considerado culpado e condenado à prisão perpétua pelo Tribunal de Bérgamo. E ele está hoje cumprindo a sua sentença na prisão de Opera, em Milano. Sabemos que prisão perpétua não significa para sempre, mas por enquanto, até hoje, não existe nenhuma previsão de que ele seja solto. E que continue assim, porque honestamente, na minha opinião, pessoas que são capazes de tirar uma vida porque não sabem resolver um problema são tão perigosas, se não mais, do que aqueles que nós costumamos chamar de monstros. Para Paula, por exemplo, o resultado foi o mesmo, não? E para sua família também. No final, resta só a eterna tentativa de lidar com a sua perda. Sua irmã Cristina conta que o pai resistiu por causa da beleza do seu jardim, onde ele podia ser encontrado todos os dias da semana, desde as 5:30 da manhã. Uma verdadeira terapia para ele. Ali ele cultivou todo tipo de flores, especialmente espécies raras de íris, e com o tempo o local se transformou numa verdadeira obra de arte da natureza. Já sua mãe nunca se recuperou da perda da filha, e ela acabou perdendo sua vida em 2012, depois de 12 anos vivendo como uma sombra de si mesma. E para o pesar de Cristina, a essa perda se seguiu a do pai, um ano depois. Tinha finalmente sido demais para ele também. E foi então que Cristina, que herdou o Jardim de Íris, resolveu compartilhar essa maneira de curar através da beleza, ao mesmo tempo em que fazia com que sua irmã fosse lembrada por algo de bonito, de belo. E foi assim que nasceu um projeto em que cada cidade pode requerer um kit de bulbos de íris para plantar na própria comunidade. O projeto pede apenas que com cada planta, cada árvore, seja colocada também uma placa com as palavras: Projeto Botânico Uma Íris para Não Esquecer, dedicada a Paula Mostosi e todas as outras mulheres vítimas de violência. Coleção Luigi Mostosi. Então chegou a pandemia e Cristina sozinha começou a ler os livros de botânica deixados pelo pai. Fazendo um salto para hoje, são mais de 4.000 cópias, doados principalmente através da exposição do jardim e do projeto pelo Instagram. A maneira como Cristina explica essa sua ideia é tão simples que chega até a ser difícil de entender. Pensa nessa frase dando verdadeiro peso às palavras. Quem é capaz de valorizar a beleza não consegue destruí-la, e seria especialmente importante que as mães de filhos homens ensinassem a eles a olhar para o mundo dessa maneira. Obrigada.